viajantes da vida, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, a mais um Mediunidade em Foco. Aquela obra do Emmanuel, psicografada em 1960, quando Chico já morava em Uberaba, em que ele aqui, no Seara dos Médiuns, vai pensando pedacinhos, trechos, itens do Livro dos Médiuns para nos instruir. Mas não é instruir só para o trabalho mediúnico. É interessante que a obra se chame Seara dos Médiuns, mas podia ser tranquilamente Seara da Vida na Terra. Porque muito do que Emmanuel traz, que Kardec busca das reuniões mediúnicas, a gente pode estender para a vida, mesmo quem não é médium ostensivo, mesmo quem não tem aquela mediunidade, trabalhar na reunião mediúnica, sentar em torno da mesa, receber espírito, doutrinar espírito, nessa obra vai ter indicações de como viver na Terra, de como lidar muitas vezes com espíritos encarnados muito difíceis, de como lidar muitas vezes com gente que não quer se transformar, por mais que a gente faça esforços, ou pior, de lidar muitas vezes com as nossas próprias fraquezas, fragilidades e demora na mudança. E aí o texto de hoje, que é de 19 de setembro de 1960, o livro está quase acabando, porque foi ao longo do ano de 1960 que o Chico psicografou essa obra, o Emmanuel chamou de Atualidade Espírita. E diferente dos textos aqui do Livro dos Médiuns, em que ele vai buscar informações sobre a mediunidade, aqui já é aquele capítulo das dissertações, das mensagens que Kardec recebe e agrupa. E hoje o Emmanuel escolheu a primeira das dissertações que está aqui nesse capítulo, que é uma mensagem do Espírito Santo Agostinho. Mas, gente, quando eu li, e o texto é Atualidade Espírita, tudo bem, o livro foi escrito em 1960, mas se fosse escrito ontem, para a gente ler hoje, estava valendo igualzinho, mas sem tirar uma linha e nem dizer assim, isso aqui foi no passado. Não, meu amigo, minha amiga, isso está acontecendo agora. Essas dificuldades que nós vamos ver aqui, o alerta que o Espírito Agostinho faz ali, estão atuais agora, século XXI, 2025. E aí eu pensei, meu Deus, de vez em quando realmente algumas pessoas têm aquele desânimo de tentar continuar trabalhando. Porque elas fazem, evangelizam, orientam, vão trabalhar no serviço assistencial, se reeducam. Sim, muitos de nós. Se avalia aí. Você está diferente do que você era quando conheceu a doutrina espírita. E você, meu amigo, minha amiga, que não é espírita, mas que sente em si que é mais do que matéria, também está melhor, provavelmente, do que você era 10, 15, 20 anos atrás. Então, temos o progresso, mas ele é lento. E a sociedade em volta de nós parece que progride mais lentamente ainda do que a gente deseja. É nessa hora que Kardec, e não é à toa, que é a dissertação 1, que é a primeira das mensagens, que é aquela que abre esse capítulo, ele vai buscar de Santo Agostinho, ou do Espírito Agostinho de Hipona, uma mensagem que, primeiro, nos estimula, que levanta o astral, que diz assim, olha, confiança, vocês vão conseguir. E mesmo que, aí vem para você, meu amigo, para você, minha amiga, bata aquela tristezinha de que assim, puxa, eu estou fazendo tanto, eu estou trabalhando tanto, mas o mundo não muda. É porque a gente não tem que mudar o mundo. Nós só podemos mudar a nós mesmos. Se nós mudarmos, já está valendo. Se com esforço, com conhecimento espírita, com trabalho mediúnico, com serviço assistencial, nós melhorarmos a nós mesmos, já vai estar valendo. Tudo bem, vai ser 1 em 8 bilhões. Mas se você somar um daqui, outro de lá, outro da colar, vão ter muitos bilhões, mudando continuamente, constantemente. E é desse jeito que o Espírito Agostinho começa para nós, dando essa estimulada, que assim, olha, não desiste não, mantenha a confiança. Olha o que ele diz para nós nessa primeira parte da dissertação 1. A gente pegou 2 pedacinhos, o começo e o final, porque o final vem com uma advertência, vem com um carão para nós. Mas vamos no começo, que o começo vai dar aquela aliviada no astral, vai dar aquela levantada no nosso moral. Agostinho diz assim, confiai na bondade de Deus
e sede bastante clarividentes para perceberdes os preparativos da nova vida que ele vos destina. Não vos será dado, é certo, gozá-la nessa existência. Porém, não sereis ditosos se não tornardes a viver nesse globo por poder desconsiderar do alto que a obra que houveres começado se desenvolve sob as vossas vistas. Então é um ânimo danado, olha só. Tudo bem, primeiro, vamos confiar porque é a divindade que está preparando o nosso futuro. É Deus, Criador, causa primeira, amor supremo, tudo, inteligência suprema, que está preparando o nosso porvir. Então só pode ser alguma coisa boa. Essa nova vida que Deus nos destina só pode ser uma coisa boa. Aí o Espírito diz assim, mas essa terrinha aqui, mas esse planetinha aqui é atrasadão, é muito atrasado. Então pode acontecer, meu amigo, minha amiga, não desanime, mas pode ser que a gente viva essa vida inteirinha, um começo ao fim dessa encarnação, fazendo um monte de coisa certa, fazendo um monte de coisa boa. O que já vai ser um fenômeno, né? Quem de nós não faz besteira? Quem de nós não cai aí pelo meio do caminho? Eu sei que eu pelo menos já caí muitas e muitas vezes. Mas pode ser que a gente trabalhe a vida inteira e não veja esse mundo novo, esse mundo de paz, essa sociedade harmonizada pela qual ou pelos quais nós estamos trabalhando. Pode ser. Aí o Espírito diz assim, tudo bem que você não veja nessa vida, mas já não vai ser bastante você ter evoluído, você ter crescido o suficiente para nem precisar voltar para essa bagunça que está aqui por enquanto. Não quer dizer que a gente não vai voltar para a Terra, não. Quer dizer que nesse momento mais agudo, vencida a nossa etapa de transformação, a gente fica lá no mundo espiritual, trabalhando, ajudando os outros, mas dando um tempo, dando um refresco, para quando o mundo estiver mais plenamente transformado e nós estivermos mais em sintonia com ele, a gente volte. Volte para desenvolver alguma missão. Então, calma aí, ó, vamos aproveitar, e se a gente fizer toda a parte que é nossa, no mínimo a nossa recompensa vai ser olhar as coisas do alto, olhar as coisas de mais alto, estar acima dessa coisa complicada, dessa coisa confusa, dessa coisa mesquinha que ainda é a nossa sociedade e que nós ainda somos e compartilhamos com ela. Mas será que basta encher cesta básica, participar em reunião mediúnica da paz e fazer palestra? Ou seja, basta o rótulo de espírita? Basta o rótulo de cristão? Algumas atividades externas? Aí o Espírito Agostinho vai fazer um alerta muito importante. Não é só o de fora que conta. Tem que ter mudança por dentro, real, transformação real. Olha só que coisa interessante. Coragem, pois, arquitetos do Divino Mestre. Trabalhai, construí, Deus vos coroará a obra. Mas, aí que vem a advertência, lembrai-vos bem de que o Cristo renega, como seu discípulo, todo aquele que só nos lábios tem a caridade. Não basta crer, é preciso, sobretudo, dar exemplos de bondade, de tolerância e de desinteresse, sem o que estéril será a vossa fé. E a gente para e pensa, ele tem razão. Primeiro, olha só que convite legal, nós somos convidados a ser arquitetos do Divino Mestre, né? Colaboradores de Jesus. Então ele nos pede para trabalhar e confiar, tudo bem. Mas vem o alerta, que isso não seja da boca para fora, que isso não seja só uma máscara, aquela coisa do faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Está cheio de lideranças religiosas, está cheio de lideranças políticas, na base do faço o que eu falo, siga o meu discurso, mas não siga o meu exemplo. Porque o meu exemplo ainda não é daquilo, a gente fala daquilo que a gente ainda não faz. Muitos de nós até falamos para pensar primeiro e tentar fazer. Mas alguns são hipócritas mesmo, como os fariseus, como os escribas, lá do tempo de Jesus. Então é com base nessa dupla recomendação que aparece aqui, né, o começo da mensagem dando estímulo e esse segundo chamando a nossa atenção para que seja verdadeira a nossa transformação, que o Emmanuel vai começar o texto dele. Que o Emmanuel vai dizer assim, olha, a gente hoje olha em volta, reclama, percebe que o mundo não está do jeito que devia ser, apesar de todo o trabalho. Mas será que é tão inútil assim continuar trabalhando? E o Emmanuel vai nos trazer uma reflexão interessante, porque sim,
Hoje, nós que estamos na condição daqueles que já observamos que podia ser melhor se as pessoas agissem mais de acordo com os seus discursos, de acordo com as crenças que elas dizem que têm, porque são crenças boas, a mensagem de Jesus é boa, a mensagem espírita é boa, né? De certa maneira, todas as propostas religiosas deveriam levar ao alento, à tranquilidade. As más interpretações é que levam à violência, é que levam à segregação, é que levam à intolerância. Então, será que assim a gente pode pensar assim, puxa, mas hoje está confuso. Mas e nós? Hoje a gente percebe, mas e no passado, como é que nós éramos? Então, olha o que Emmanuel vai trazer para nós de reflexões. Espíritas, o mundo de agora é o campo de luta a que fostes conclamados para servir. Todas as rotas oferecem contradições terríveis. A cada trecho, surpreendemos os que falam em Cristo, negando-lhe testemunho. Ouvimos os que pregam desinteresse, agarrando-se à posse. Os que se referem à união, disseminando a discórdia. Os que exaltam a humildade, embriagando-se de orgulho. E os que receitam sacrifício para uso dos outros, sem se animarem a tocar com um dedo os fardos de trabalho que os semelhantes carregam. Mas, gente, olhando para os dois slides aqui, não dá para a gente pensar assim, é a descrição de hoje. Século 21, 2025. O livro tem 60 anos. Aliás, o livro tem 65 anos. E ainda assim, olha só que coisa, meu Deus! Como que essa obra está atual? A gente olha e pensa assim, é hoje, está acontecendo hoje. Lideranças religiosas, lideranças políticas que falam, mas não fazem, não cumprem. E ali, especificamente falando a respeito do Cristo, os seguidores de Jesus não estão dando realmente muito testemunho de que são seguidores do Cristo. Imagina, Jesus diz assim, eu não tenho uma pedra onde pousar a cabeça. E aparece liderança religiosa que diz que se você der um carro para Deus, Deus vai te dar 2 carros, vai fazer a sua empresa ganhar mais dinheiro. Tem alguma coisa errada nessa compreensão do Evangelho de Jesus aí. E Emmanuel chama atenção, ó, o mundo ainda é um campo de provas, é um campo de exercícios, de lutas. E o mais interessante, todas as rotas oferecem contradições. Aí vem as contradições aqui que ele relata nesse segundo slide, que a gente já sabe, né? Gente que prega desinteresse, mas quer acumular para si. Gente que fala de união e toca fogo no parquinho. Gente que fala exaltando a humildade, mas quer as primeiras fileiras, quer ser exaltado, quer ser reconhecido como grande líder. Gente que fala de renúncia, de sacrifício, de esforço para os outros fazerem. Porque eles mesmos querem ficar sentados lá nos seus boletos, nas suas cadeiras, nas suas posições de destaque, só apontando o dedo. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Mandando os outros. Mas eles mesmos, ó, como Jesus falava dos fariseus, né, atavam fardos pesados, botavam nas costas dos outros. Mas nem com o dedinho eles faziam força para levantar. Esse Emmanuel realmente faz a gente refletir. Mas não se preocupa não. Essa encrenca dupla aqui, ó, é do hoje para aqueles que a gente observa. Mas e nós? Aí Emmanuel diz assim, nós no passado éramos eles. Engraçado, né? A gente olha para eles e diz assim, você sou eu ontem. Mas a gente pode dizer para eles, olha, eu sou você amanhã. Faz esforços, tenta melhorar, que a gente faz essa sociedade crescer um pouquinho. Mas olha, não vamos entender que no nosso passado a gente estava muito limpinho, não. Olha o que o Emmanuel diz. Ontem, contudo, noutras reencarnações, éramos nós igualmente assim, iguais a eles. Recorríamos à cruz do Senhor, talhando cruzes para os braços do próximo. Exalçávamos o desprendimento, entronizando o egoísmo. Louvávamos a virtude, endossando o vício. E reclamávamos por fraternidade, estimulando a perseguição a quem não pensasse por nossa cabeça. É exatamente a descrição do nosso passado. De vez em quando a gente hoje olha assim, fulano está fazendo isso, a gente já fez pior. A gente já fez pior. E se nós tentamos melhorar e melhoramos, eles que hoje estão nessa condição, elas que hoje estão nessa condição, podem mudar. Emmanuel dizia, ontem, em outras encarnações, éramos nós. Eu me lembro até de uma vez, aí já que a gente está no Mediunidade em Foco, numa reunião mediúnica eu estava dialogando com uma entidade sofredora, perseguidora, que queria levar uma dupla de jovens irmãos ao suicídio.
E aí, em determinado momento, eu intercedendo, falando que era necessário o perdão, ele vira para mim assim, você estava lá. Era você que dava absolvição para eles quando eles cometiam algum pecado. Aí a carapuça foi lá no pé, deu um nó e eu percebi. Um sacerdote fracassado, manipulando, como ele fala ali, né, jogando com os interesses materiais para poder ter poder, fazendo bobagem. Mas olha nós aqui hoje tentando servir a Jesus, em vez de nós nos servirmos dele. Então tem chance. Se teve chance para a gente melhorar, tem chance para os outros também. É claro que a gente não vai ficar bobinho, achando que todo mundo é maravilhoso, mas entender que, com esforço, aquelas criaturas podem mudar. E o nosso hoje? E o que a doutrina espírita, o que esse conhecimento da doutrina espírita nos acrescenta para que a gente melhore? Aí, mano, vai dizer assim, olha, hoje é diferente. Se nós no passado fomos aquela porcariada toda que está ali, hoje a gente vai ser diferente. E é isso que a proposta do Emmanuel traz. Olha só. Hoje, no entanto, a doutrina espírita restaura para nós o Evangelho em versão viva e simples. Não mais o Cristo abençoando a carniçaria da guerra. Não mais o Cristo monumentalizado em prata e ouro. Não mais a escravidão religiosa, imaginariamente do Cristo. Não mais imposições e convenções supostas do Cristo. Agora, como devia ter sido sempre, encontramos no Mestre Divino, o companheiro da humanidade, ensinando-nos a crescer no bem para a vida vitoriosa. E coisa boa! Esse é o aporte que a doutrina espírita faz para nós. E estão reparando aqui, olha os dois slides, estão reparando aqui comigo que isso não serve só para reunião mediúnica? Que primeiro, a doutrina espírita, como a gente vê o Emmanuel mesmo dizer, é o cristianismo redivivo, é trazido de volta na sua simplicidade, na sua amorosidade, na sua busca de servir ao próximo e, servindo ao próximo, mudar a sociedade em que nós vivemos. Então é por isso que em doutrina espírita não aparece um Jesus fomentando a guerra de uns contra os outros, porque muito tempo atrás nós empunhávamos espadas e fazíamos lá as tais cruzadas para vencer os mouros. Gente, é muito esquisito quando a gente hoje reclama, fala de algumas criaturas que têm atitudes radicais, que têm atitudes intolerantes, como se só eles fossem errados. Mas há 600 anos atrás, o que fazia o cristianismo se não acender fogueiras, perseguir os médiuns, ou até mais para trás um pouquinho, fazer as tais cruzadas lá para tentar, domando pela espada, tomar as posses, as terras dos chamados muçulmanos. É muito importante que a gente tenha cuidado com isso. Então, Jesus agora para nós não vem mais fomentando a guerra, fomentando a divisão. Não mais Jesus monumentalizado, aquelas imagens lindas, aquelas esculturas maravilhosas, tudo é obra de arte hoje, obra de arte. Mas não representam Jesus. Não é a pompa, não é o templo suntuoso que vai representar Jesus. E aí olha que coisa interessante, não mais escravidão religiosa. A gente pensa assim, mas como assim? Porque no passado era aquela história assim, você tem que sujeitar, e muitas vezes, olha só que coisa esquisita, o sacerdócio usava a mensagem de Jesus para manter os subalternos, obedientes aos seus senhores. Eles faziam pactos com as lideranças políticas para que aquela comunidade, aquele rebanho ficasse mansinho, não se insurgisse, adotasse assim, o rei tem mandato divino, foi Deus que ungiu o rei, foi Deus que ungiu aí o seu suzerano, você que é vassalo, e aí a vassalagem ficava lá obediente. Isso não tem mais não. E olha só que coisa interessante no outro slide, né? Não mais as imposições e convenções. Não é uma roupa, não é um sacramento, não é uma participação numa cerimônia que vai fazer a gente ficar mais próximo de Jesus. Agora, como sempre devia ter sido, quem é Jesus para nós? É o Mestre Divino, é o companheiro de jornada, é o educador da humanidade. Ele vai nos ensinar a crescer para uma vida melhor. Então, aprendamos. Isso aqui, meu amigo, minha amiga, não é só para reunião mediúnica. Não é só para o trabalho no centro. É para todos os dias, é para todos os momentos, é para a nossa vida. E Emmanuel vai fechar, o nosso vídeo hoje é mais curtinho, porque o texto é muito sintético,
E é interessante a gente pegar essa mensagem aqui do Espírito Santo Agostinho e relê-la com carinho, com cuidado, para ter o estímulo, mas também para ter a advertência de que não basta a fé dos lábios, de que não basta a fé de convenções, de que não basta ir ao centro, aplicar 500 passes, distribuir 1000 cestas básicas para poder comprar um duplex com piscina em nosso lar ao lado do André Luiz. Não vai funcionar desse jeito. Então, essa é a questão que vai aparecer para nós. Sermos honestos na fé. Dignos do trabalho que nós realizamos, porque ele é feito com sinceridade. E é assim que o Emmanuel fecha para nós. Olha só. Não nos baste, pois, simplesmente crer. Em toda parte é necessário sejamos o exemplo do ensino que pregamos. Porque se o Evangelho é a elevação pela qual Cristo nos entregou o mais amplo conhecimento de Deus, a doutrina espírita é a revelação pela qual o mundo espera mais amplo conhecimento do Cristo, em nós e por nós. Ou seja, não basta crer, é preciso que nós sejamos exemplos vivos, livros vivos onde as pessoas vão ler o Evangelho, onde as pessoas possam perceber, isso aí é que é praticar Jesus. É por isso essa parte final. Se a mensagem do Evangelho, Jesus revela Deus, o Pai nosso que está nos céus, e não mais o Senhor dos exércitos, aquela criatura tirânica que vai fazer com que a gente pague todas as vezes que a gente desobedece, mas o Pai nosso que está nos céus, aquele que se a gente pedir pão não vai dar pedra, aquele que se a gente pedir peixe não vai dar serpente, vai dar pão, vai dar peixe, porque nos ama. Então, se a mensagem de Jesus veio revelar Deus, a doutrina espírita é a chance de nós revelarmos Jesus. Mas revelar Jesus como? Falando dele apenas? Apresentando imagem dele apenas? De jeito nenhum. Vivendo. Então isso sai da reunião mediúnica e vai para a sociedade. Essa mensagem de hoje, aqui do nosso Seara dos Médiuns, pode simplesmente ser uma mensagem da Seara dos humanos na Terra. Temos o compromisso de que não basta apenas dizer eu acredito, eu tenho certeza na imortalidade, eu conheço a reencarnação, eu conheço a comunicabilidade dos espíritos. É preciso viver. Sejamos, meu amigo, minha amiga, livros vivos, onde as pessoas possam ler a melhor mensagem que Jesus nos trouxe, a do amor, a da fraternidade, a do entendimento. E aí, aconchegados, abraçados por esse carinho do Emmanuel e por esse carinho aqui, do Espírito Agostinho, é que nós vamos nos despedindo de vocês, agradecendo já de cara pela sua audiência, pedindo que, se você não é inscrito, que se inscreva aí no canal, que acione o sininho para receber as notificações. Agora, se gostou, pode deixar um like. Se eu falei bobagem, pode deixar o dislike, mas comenta aí embaixo. Pelo menos me advirta por que você não gostou desse vídeo. Ou me diga por que você gostou, para que a gente pensar em continuar fazendo na mesma qualidade, no mesmo diapasão. E se acha que vale a pena, meu amigo, minha amiga, eu lhe peço, por uma questão de levar essa mensagem de amor, de Jesus, de Emmanuel, da doutrina espírita mais longe, pegue o link desse vídeo e mande para os seus conhecidos. Desde já, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.